moves entre nós, eu te adorarei, eu te adorarei. Estás aqui, mudando o destino, eu te adorarei, eu te adorarei. Estás aqui, transformando vidas, eu te adorarei, eu te adorarei. Estás aqui, preparando milagres, eu te adorarei, eu te adorarei. Tu és milagroso, abres caminhos, tuas promessas, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és, tu és milagroso, abres caminhos, tuas promessas, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tu moves entre nós, eu te adorarei, eu te adorarei. Estás aqui, mudando o destino, eu te adorarei, eu te adorarei. Tu estás aqui, transformando vidas, eu te adorarei, eu te adorarei. Estás aqui, parando milagres, eu te adorarei, eu te adorarei. Tu és milagroso, abres caminhos, cumpres promessas, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Milagroso, abres
estás no controle. Tu estás no controle. Me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto. Pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto. Pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Milagroso, abres caminhos, cumpres promessas, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Milagroso, abres caminhos, cumpres promessas, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Milagroso, abres caminhos, cumpres promessas, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Milagroso, abres caminhos, cumpres promessas, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Bom dia, irmãos. O Senhor vos abençoe nesta manhã. Vamos louvar Jesus com tudo o que há em nós. Amém. Aqui estou perante ti. Aqui estou perante ti, buscando a verdade e amor, sabendo que a tua graça mantém-se este lugar. Tua causa livre estou, minha vida, Senhor, a ti dou. Por isso eu entro em tua presença, levanto a voz, pois liberto sou. Cantarei o teu nome e bem alto proclamarei. Eu sou teu, eu sou tudo que eu sou, entrego em tuas mãos de amor. E eu sou teu, e eu sou teu. Tudo que fizeste, Deus, levanto minhas mãos a ti. Tu és o único a quem adorarei. Falarei do amor em toda a terra, a beleza da tua fama. E eu me prostro a teus pés, levanto a voz, pois liberto sou. Cantarei
bem abertas para sou para o eterno Deus, para o eterno Deus. Eis-me aqui com braços bem abertos para sou para o eterno Deus, para o eterno Deus. O seu som, teu amor por mim, do teu sangue nasceu doce melodia, tremenda graça que me salvou. Precioso presente vale mais que o ouro. El Shaddai, Jeová Rafa, Jeová Jireh, Yahweh Shammah, Elohim, Yahweh Shalom, El Elyon, Yahweh Rafa, e eu quero estar, teu coração quer lugar de intimidade, canto grande aleluia, estou em ti, e tu estás em mim, estou em ti, tu estás em mim. Cantando teu louvor, toda a tua adoração, dá-lhe teu coração, dá-lhe teu coração. Cantando teu louvor, toda a tua adoração, dá-lhe teu coração. A igreja canta. Coração
coração, dá-lhe o teu coração. Canta-lhe o teu louvor, toda a tua adoração, dá-lhe o teu coração. Entrega o teu coração a Jesus. Cantar, cantar. Canta-lhe o teu louvor, toda a tua adoração, dá-lhe o teu coração. Sim. Canta-lhe o teu louvor, toda a tua adoração, dá-lhe o teu coração. Canta-lhe o teu louvor, toda a tua adoração, dá-lhe o teu coração. Canta-lhe o teu louvor, toda a tua adoração, dá-lhe o teu coração. Cantar, cantar. Canta-lhe o teu louvor, toda a tua adoração, dá-lhe o teu coração. Canta-lhe o teu louvor, toda a tua adoração, dá-lhe o teu coração. Obrigado, Jesus, nesta manhã, pela tua presença, Senhor. E obrigado, Deus, pelo teu amor. Pai, no lugar de intimidade, eu canto um grande aleluia para ti, Jesus. E, Pai, nesta manhã, Senhor, nós entregamos a nossa vida, entregamos o nosso coração, Senhor. Entregamos tudo, Senhor, entregamos tudo, Deus. Entregamos todas as coisas, Deus, que nos perturbam, que nos preocupam, Senhor. E queremos adorar o teu nome. Queremos adorar Jesus, queremos louvá-lo, Senhor. Amém. Amém, Jesus. Senhor, te entrego tudo. Amém. Entrega o teu coração, cada parte do teu ser. Amém. Amém. Cada parte do teu ser, cada parte do teu coração. Amém. Às vezes custa porque nós estamos preocupados com tanta coisa que está a acontecer à nossa volta. Mas Deus sempre nos chama à sua presença. Deus sempre quer atrair o nosso coração a Ele. Porque só neste lugar de intimidade nós conseguimos a verdadeira paz. Só neste lugar de intimidade em que Deus se revela como Yahweh Shalom, o Deus de paz, o Deus de toda a abundância. Como diz o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e Ele é tudo o que eu preciso. Então nesta manhã nós te desafiamos a entregar o teu coração, a tua vida a Jesus. Entrega a Ele. Amém. À medida que tu vais louvando e adorando Jesus, Ele se vai revelando a ti. Tu vais-te chegando mais perto dEle. Ele vai curando o teu coração, vai trazendo paz ao teu coração, vai trazendo visão à tua vida. E o Senhor esta manhã quer tocar no teu coração. Amém. Senhor, te entrego tudo, cada parte do meu mundo, meu respirar, meu coração, que
parte do meu mundo, meu respirar, meu coração, que agora é todo teu. partilhar com os irmãos uma palavra que Deus tem colocado no meu coração a respeito da transição da Arca da Aliança que Davi fez quando David trouxe a Arca da Aliança para Sião, para Jerusalém. A palavra de Deus diz que por causa daquele incidente que houve com Uzá, a Arca da Aliança teve que ficar 3 meses na casa de Obed-Edom, e diz a palavra de Deus que Deus abençoou a casa de Obed-Edom tudo quanto tinha, mais ou menos isto, não é? Então nós vemos o amor que Obed-Edom,
tinha pela casa de Deus fez com que Deus lhe abençoasse tudo o que ele tinha. Amém. Eu acho que isto é um segredo para nós, para a igreja nestes tempos em que parece que nada, não há, as portas se fecham, não é? Não podemos sair, mas a presença de Deus é tudo para nós e Deus está aqui. E o que eu tenho dito ao pessoal do grupo Louvor e lá em casa falar sempre com a Filipa, e tenho dito buscar a presença de Deus acima de todas as coisas. Eu creio que Deus poderá fazer alguma coisa poderosa com isso, mas aquilo que nós temos mais precioso mesmo é a presença de Deus. Então vamos pedir a Jesus para acender um fogo. Aleluia. Aleluia. E de repente veio do céu um som veemente e impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E foram vistas entre eles línguas repartidas como de fogo. Amém. Deus faz isto, Pai, na comunidade cristã Rio de Vida, Deus. Faz em cada casa, em cada família, Deus. Eu oro, Pai, para que cada casa, Pai, cada família, a Tua palavra diz que nós somos reis e sacerdotes, então que cada um, Pai, em casa possa tratar a Tua presença como Obed-Edom tratou a Arca da Aliança na sua casa, com amor, com paixão. Amém. Então que o Senhor possa fazer crescer essa paixão pela sua presença ao tocarmos esta música, que o Senhor possa te encher. Eu profetizo no nome de Jesus que o fogo de Deus, que o amor de Jesus, que a paz do Espírito Santo vai inundar a tua casa, vai inundar o teu coração. Amém. Então vamos terminar com esta canção. Acende um fogo, acende um fogo em minha alma, que não contenho, que não controlo. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em minha alma, que não contenho, que não controlo. Eu quero mais de ti, Deus. Acende, acende. No teu amor, um lugar onde eu prefiro
lugar onde eu prefiro estar. Há um lugar onde eu prefiro estar. No teu amor, no teu amor. Há um lugar onde eu prefiro estar. Há um lugar onde eu prefiro estar. Há um lugar onde eu prefiro estar. No teu amor, no teu amor. Amém. Que o Senhor te possa abençoar grandemente. Que a palavra de Deus possa trazer vida e cura à tua vida esta manhã. Que o Senhor possa trazer revelação do amor de Jesus que excede todo entendimento à tua vida. Que o Senhor te possa abençoar. Amém. No nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Amém. Bom dia. Obrigado por este tempo de louvor. É através do louvor que nós também podemos entrar naquela intimidade com Deus. Há pessoas que fazem uma distinção entre o louvor e a palavra. E há pessoas que dizem, eu prefiro estar na palavra e não estar no louvor, ou prefiro o louvor e não a palavra. Mas o facto é que Deus estabeleceu as duas coisas, e estabeleceu as duas coisas como um conjunto essencial para que nós pudéssemos adorá-lo. Então, é através do louvor que nós estamos na presença de Deus e através da palavra que nós conhecemos Deus também. Então faz falta a palavra e o louvor. E hoje quero trazer uma palavra simples, tendo em conta um pensamento ou uma unção, uma revelação, um sentido profético para este tempo. Ao longo deste ano nós temos falado muito acerca de Covid. Temos falado muito acerca da doença. Temos tentado discernir a raiz do Covid, as causas do Covid, a forma de combater isto tudo, como é que nós nos adaptamos a isto. E o facto é que ao longo deste ano o que saiu da nossa boca foi tudo centrado, incidia tudo na questão do Covid. E dissemos muita coisa boa, dissemos muita coisa errada, dissemos muita coisa positiva, muita coisa negativa, dissemos muita coisa de acordo com a voz de Deus, dissemos muita coisa fora da voz de Deus, dissemos muita coisa espiritual, dissemos muita coisa carnal, e o facto é que eu creio que está a chegar o momento de aqueles que têm uma percepção de fé, uma percepção de um cristianismo diferente e sobrenatural, de poder mudar esta linguagem, poder mudar esta forma de falar, às vezes tão negativa, tão centrada numa atmosfera negativa. E eu creio que chegou a altura de nós começarmos a pensar em milagres. E pensar em milagres de uma forma séria, porque durante a nossa vida cristã nós pensamos em milagres, mas temos sempre ali umas questões para resolver no nosso coração, na nossa mente, porque nós temos acreditado em milagres, mas temos acreditado em milagres de acordo com o padrão que as circunstâncias nos oferecem, e temos acreditado em milagres também de acordo com a forma como a onda das coisas vai fluindo, vai andando. E chegou a altura de nós, depois desta pandemia que esmagou muita gente, que assolou muita gente, que trouxe muitos dissabores emocionais, muita falta de afeto. Não é? Há aqui uma crise de afetos prolongada, uma crise de afetos espiritual, uma crise de afetos emocionais, há uma crise de afetos muito grande. E eu penso que chegou a altura de nós acreditarmos verdadeiramente em milagres. Porquê? Porque nós até aqui temos acreditado em milagres, mas temos sempre criado um apêndice, criado um atalho, criado um beco
para dizermos, não, nós acreditamos em milagres, mas as circunstâncias não nos permitem acreditar. Então, eu quero começar a trazer a essência do cristianismo, a falar da essência do cristianismo, sem aqueles mas, e se as circunstâncias, e se tivesse condições, e se os outros orassem por mim, etc, etc. Então eu quero trazer a essência do cristianismo, aquilo que eu acho que é a essência do cristianismo, porque é isto que diz a palavra de Deus. Eu vou ler Lucas 17, 5 e 6. E para começarmos a acreditar em milagres de uma forma inabalável, irredutível, de uma forma que não gera nenhuma dúvida, nós temos que acreditar em milagres de uma forma firme, sólida. Não pode haver um sentimento. Aliás, quem vive pelos sentimentos não pode viver pela fé. Quem vive pelo sentimento não pode viver pela fé, porque a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem. Então nós não podemos viver nem pelos sentidos, nem pelos sentimentos, na relação com a fé. Então, eu quero trazer o princípio, a base, o fundamento da nossa direção para esta vida de milagres. Durante muitos anos, esta foi a essência do meu padrão de pensamento. Depois fui questionando muita coisa, fui racionalizando muita coisa e até me fui adaptando às circunstâncias adversas e dizendo, não, Deus faz milagres, mas se calhar Ele não quer fazer assim tantos. Ou provavelmente isto não é assim para nós, como nós achávamos que seria, etc. E eu quero ler a base da construção desta ideia, a base da construção da ideia de que todos nós, aliás, Jesus disse que nós iríamos fazer coisas maiores do que aquelas que Ele fez, e depois Ele disse que iria para o Pai, que enviaria o Consolador, e ia pedir ao Pai que enviasse o Consolador. Então é pela base da nossa relação com o Espírito Santo que tudo funciona no nome de Jesus. E depois eu lembro-me que Pedro e João foram lá à Porta Formosa, estava lá aquele homem estava lá já há muito tempo, provavelmente no tempo de Jesus aquele homem estava lá, o coxo, e Jesus não o curou. Para quê? Para que Pedro e João, quando passassem lá anos mais tarde, eles pudessem curar aquele homem. E eles disseram, nem ouro nem prata nós temos, que era o que eles tinham que levar ao templo, mas aquilo que temos nós te damos. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E mais tarde, quando Pedro fala, ele diz que foi a fé no nome de Jesus. A fé no nome de Jesus que deu saúde perfeita àquele homem que era coxo. Então, nós temos que começar a pensar e a reeducar a nossa mente, reeducar o nosso espírito, para que nós possamos acreditar que, de facto, Deus faz milagres. E nós podemos operar coisas no nome de Jesus. Mas temos que reeducar todo o nosso ensino de fé, toda a nossa perspectiva de fé. E eu quero ler aqui um texto, muito parecido com o texto que eu li a semana passada. O texto da semana passada era Marcos 11, 22, 23 e 24, quando Jesus disse, olha, vocês têm a fé de Deus, se disserem este monte, sai daqui e lança-te no mar, e se não duvidarem no vosso coração, crendo que aquilo que vocês estão a dizer será feito, isso acontecerá, e tudo quando pedirem oração, crendo tê-lo-eis. Então Jesus disse isso lá em Marcos 11, e este texto é um texto muito parecido, tem muita coisa parecida, um paralelismo com o texto de Marcos 11, Lucas 17, 5 e 6, e diz o seguinte, disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Há outro texto que diz, aumenta a nossa fé. E disse o Senhor, se tivesses fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, desarraga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Há aqui uma questão que eu não me quero esquecer de falar. É que o Senhor Jesus disse, direis, mas o termo em grego é poderiam dizer, ou diriam, poderiam dizer ou diriam. Ou seja, o que é que Jesus está a dizer? Os discípulos chegaram junto de Jesus e disseram, Senhor Jesus, aumenta a nossa fé, acrescenta a nossa fé, faz alguma coisa maior com aquela fé que tu nos deste, porque lá em Marcos 11 diz que nós temos a fé de Deus, e a Bíblia diz que Deus nos deu uma medida de fé a cada um de nós. Então cada um de nós tem uma medida de fé que vai sendo desenvolvida de acordo com a nossa relação com a palavra de Deus. Então, e com a experiência que nós temos no exercício dessa fé. Então todos nós temos uma fé, temos uma medida de fé, não há ninguém que não tenha nascido com uma medida de fé. Deus facultou uma medida de fé a cada cidadão, cada um de nós tem uma medida de fé, essa fé vai sendo ativada,
acrescentada, aumentada através da relação com a palavra de Deus, com a revelação da palavra. Mas os discípulos disseram: Senhor, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa fé. E Jesus disse: olha, se vocês tivessem fé, como uma semente de mostarda, e nós pomos sempre a questão no tamanho da semente. Eu hoje não quero falar do tamanho da semente, porque podíamos pôr a questão no tamanho da semente, também poderíamos pôr a questão que a semente de mostarda, e há quem diga isso, há cientistas que dizem isso, que a semente de mostarda provavelmente é a única semente que não pode ser modificada geneticamente. Ou seja, a nossa fé é tão genuína, se houver esse paralelismo, a nossa fé é tão genuína que a nossa fé não pode ser modificada, assim como a semente do grão de mostarda não podia ser modificado geneticamente. Mas não é aqui que eu quero basear o pensamento nem a reflexão, quero basear no sentido de que os discípulos disseram: Jesus, aumenta a nossa fé. E Jesus vai ensinar-lhes a aumentar a fé. E ele diz: olha, se vocês tivessem fé como uma semente, e é aqui a natureza desta reflexão, é aqui a base desta reflexão, a fé como uma semente, vocês iriam dizer a esta amoreira: olha, arranca-te daqui e lança-te no mar, e ela vos obedeceria. É o que Jesus disse. Então o que é que eu quero trazer nesta reflexão? Que nós podemos ser ensinados pelo Espírito Santo a aumentar a nossa fé, desde que nós consideremos a fé como uma semente. E a semente, como tudo na vida, como nos princípios da lavoura, da agricultura, a semente é lançada à terra para produzir uma colheita. Então a nossa fé tem que ser lançada de forma a produzir uma colheita. E a Bíblia lá em Gênesis diz que eles davam segundo a sua espécie. Ou seja, toda a semente que nós plantarmos, que nós semearmos, ela vai produzir segundo a sua espécie. Eu quero trazer aqui duas histórias interessantes, porque qual é a semente, de que forma é que nós lançamos a semente sobre as circunstâncias, sobre a nossa vida, sobre os problemas que aparecem no nosso caminho, como é que nós podemos lançar uma semente de forma a aumentar a nossa fé? É através da palavra, mas como é que nós o podemos fazer? Falando. Então a semente da palavra é lançada na nossa vida, é lançada na atmosfera da nossa vida quando nós falamos. Se nós não falarmos, essa semente não é lançada. O agricultor, para poder lançar a semente na terra, tem que a lançar. E essa semente vai produzir uma colheita. Da mesma forma, para nós lançarmos a semente sobre a nossa vida, nós temos que falar. Agora, tudo o que nós falarmos vai resultar numa colheita. Quer nós falemos negativamente, quer nós falemos positivamente, quer nós falemos a palavra de Deus, tudo que nós lançarmos sobre a terra da nossa vida vai produzir uma colheita. Seja uma colheita negativa, seja uma colheita de acordo com a palavra de Deus, tudo vai produzir uma colheita, tudo o que nós falarmos. E eu quero falar acerca de duas histórias que eu amo, duas histórias que eu falo diversas vezes aqui, que está em Marcos 5, que tem a ver com a história de Jairo, o chefe da sinagoga, um dos principais da sinagoga de Cafarnaum, e com a mulher do fluxo de sangue. Estão os dois inseridos no mesmo capítulo de Marcos 5 e fazem parte de um contexto. O que é que aconteceu? Jesus vem da terra dos Gadarenos. Jesus tinha feito um dos maiores milagres, que às vezes nós não percebemos isso, mas de facto Jesus fez um grande milagre, um dos maiores, porque foi à terra de Gadara expulsar uma legião de demónios de um só homem, que andava nos sepulcros. Uma legião tinha cerca de 6.000 homens, soldados, então provavelmente aquele homem tinha cerca de 6.000 demónios. 2.000 porcos receberam aqueles demónios e morreram no abismo. E Jesus fez aquele grande milagre e ele volta para Cafarnaum. Cafarnaum era a cidade de eleição de Jesus. Porquê? Porque ele viveu muito tempo em Cafarnaum. Em Cafarnaum ele fez muitos milagres, traziam os doentes todos à rua. Jesus estava perto da casa de Pedro, inclusivamente podia ter vivido em casa de Pedro. Ele começa por curar a sogra de Pedro de uma febre e depois começaram-lhe a trazer doentes, endemoniados, e ele curava os doentes e libertava aqueles que estavam possessos. E Cafarnaum era uma cidade onde muitos milagres aconteciam. Então Jesus volta para Cafarnaum, a cidade toda sai ao encontro de Jesus, à exceção da mulher do fluxo de sangue, que era considerada imunda, então não podia estar socialmente com ninguém, nem tocar em ninguém. Ela de facto estava confinada lá no seu buraco, lá na sua casa, mas todos vão ao encontro de Jesus, porque Jesus era muito popular em Cafarnaum. Jesus operou muitos milagres em Cafarnaum, muitos milagres, e eles vão ao encontro de Jesus junto à praia, e Jairo irrompe por entre a multidão e pede a Jesus que ele cure a filha.
E ele diz, a minha filha está morta, mas, e agora o que é que Jairo disse a Jesus? E é aqui que começa a base da nossa reflexão hoje, da nossa fé. Jairo chega junto de Jesus e ele semeia uma palavra. Ele semeia a tal semente de fé. Ele diz, Jesus, a minha filha está morta, mas se tu fores e impuseres as mãos sobre a minha filha, ela será curada e viverá. Então Jairo lançou esta semente. A minha filha está morta, mas se o Senhor for à minha casa, se o Senhor impuser as mãos sobre a minha filha, ela será curada e viverá. Jairo não se compadeceu com as circunstâncias negativas, Jairo não confessou as circunstâncias negativas, Jairo não orou as circunstâncias negativas, Jairo não falou uma semente de circunstâncias negativas, Jairo não falou aquilo que ele via, de facto a filha estava mal, mas Jairo falou a confissão da palavra, que foi, se o Senhor for à minha casa, impuser as mãos sobre a minha filha, ela será curada e viverá. Então esse era o discurso, era a sementeira, era a semente que Jairo estava a lançar sobre a terra da sua vida, da vida da sua filha. E Jairo falou isso. E vejam que a filha estava morta, mas Jairo disse, se o Senhor impuser as mãos, então qual foi a fé de Jairo? Qual foi a semente de fé que Jairo lançou sobre a terra? O que é que ele foi colher? Ele colheu a cura e a vida da sua filha. Porquê? Porque ele lançou isso sobre a terra da sua vida, sobre a terra da vida da sua filha. Ele não andou a dizer, Jesus, tu se calhar não vais fazer nada, se calhar podes, se calhar não podes, se calhar eu vou dizer que a minha filha está morta. Então como é que está a sua filha? Já está morta, não há nada já a fazer, as circunstâncias são tão adversas, isto é uma catástrofe, é um caos, a minha vida está uma desordem, porque a minha filha está morta. Mas está aqui Jesus que faz tantos milagres, mas nem ele pode ressuscitar a minha filha. Jairo não lançou essa semente negativa sobre a sua vida, nem sobre a sua casa. Não foi isso que ele preferiu, não foi isso que ele falou. A semente de fé é lançada no campo da nossa vida quando nós falamos a palavra. Provavelmente, porque é que Jairo disse isso? Porque Jesus viveu muito tempo em Cafarnaum, Jesus fez muitos milagres em Cafarnaum e provavelmente, sendo Jairo o chefe da sinagoga, ele ouviu falar de Jesus e ouviu falar Jesus. Então ele ouviu falar tanto de Jesus e ouviu falar de Jesus que ele creu no seu coração que a sua filha seria curada e ia ficar viva. E ele ouviu tanto Jesus pregar e tanto Jesus falar, provavelmente isso aconteceu porque Jesus passou muito tempo em Cafarnaum e Jairo ouviu Jesus falar, ouviu Jesus falar a palavra, ouviu Jesus falar a palavra do céu, que Jairo acreditou numa sementeira de vida, numa sementeira da realidade do céu, numa realidade diferente daquela que as circunstâncias lhe apresentavam. E a fé é a certeza das coisas que nós não vemos. Diz a Bíblia lá em Hebreus, a fé é a certeza das coisas. O que é que Jairo estava a ver? Que a filha estava morta. O que é que Jairo não estava a ver? Que Jesus ia impor as mãos sobre a menina, ela iria ficar curada e ela iria viver. Jairo não via, mas essa era a fé dele, porque ele tinha ouvido falar de Jesus. No entanto, no percurso até a casa de Jairo, Jesus encontra a mulher do fluxo de sangue é que encontra Jesus. E a mulher do fluxo de sangue provavelmente teve que ir por entre a multidão de gatas, porque ela era imunda, não podia tocar em ninguém. Se alguém a visse, ela era excluída, era maltratada, e provavelmente ela foi de gatas até Jesus. E o que é que a mulher disse? Se eu apenas tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. Qual era a realidade? Qual era a circunstância? 12 anos a gastar dinheiro com médicos. 12 anos a ir a consultórios. 12 anos a ouvir várias opiniões clínicas. 12 anos sem ninguém tratar dela. 12 anos de decepção. 12 anos de frustração. 12 anos de maus tratos psicológicos. 12 anos de desesperança. Mas ela pensou, provavelmente ela também ouviu falar de Jesus, porque ela vivia em Cafarnaum, e também ouviu falar de Jesus e ouviu Jesus falar. Então a mulher pensa e ela diz, e diz a Bíblia que ela, em Mateus diz a Bíblia que ela falou dentro de si, ou no seu coração, e diz a Bíblia que ela falou com a sua boca, lá em Marcos. Então ela falou das duas formas, com o coração, com a boca, e ela pensou, se eu tocar nas vestes de Jesus eu serei curada. Qual foi a semente que ela lançou? Isto está muito mal,
12 anos de desgraça, 12 anos de doença, isto vai ser assim para o resto da vida, tenho uma hemorragia grave, nada me poderá curar, nem o próprio Jesus que fez tantos milagres aqui em Cafarnaum poderá curar, os médicos, tenho que me render às evidências, nenhum médico me curou. Mas ela não falou isso, ela não falou essa semente negativa, ela não falou a semente das circunstâncias, ela não falou uma ideia sem substância de fé na palavra. Ela disse, não, se eu tocar nas vestes de Jesus eu serei curada. É interessante uma coisa, lá diz que ela disse, se eu tocar nas vestes, ela repetiu aquilo até aquilo criar uma fé inabalável no seu coração, vinha dentro dela. Mas também, agora Jesus disse, olha, como é que vocês querem aumentar a vossa fé? Se vocês disserem esta amoreira, lá está. Se vocês disserem esta amoreira, se disserem esta amoreira, sai daqui e arranca-te daqui e lança-te no mar. Vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês diriam esta amoreira. Ou seja, eles ainda não tinham dito. Vocês diriam esta amoreira se tivessem uma semente de fé. Uma semente de fé. Se vocês lançassem essa semente, Deus deu-nos uma medida de fé a cada um. Mas agora é importante que nós lancemos a semente sobre a situação, sobre o campo da nossa vida. Então, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, tiverem fé como um grão de mostarda, e o importante não é o tamanho da fé, o importante é que nós temos essa medida de fé. Se vocês falarem essa semente, se vocês lançarem essa semente, se vocês aplicarem essa semente, vocês vão dizer, ou poderiam dizer à amoreira, sai daqui, lança-te no mar, e agora escute, e ela vos obedeceria. O que é que Jesus está a dizer? Que se nós encontrarmos um problema da nossa vida, que precisa de um milagre, e nós percebermos que temos uma medida de fé, e que Jesus está interessado em aumentar essa fé através do poder da palavra de Deus em nós, da reflexão, da revelação da palavra em nós, que se nós falarmos essa palavra sobre o problema, que o problema vai obedecer-nos. Esta é que é a questão da vida de milagres, a questão simples. Então há aqui uma questão. A semente, a fé é uma semente que tem que ser lançada sobre a terra. Qual é o princípio da nossa vida? Qual é o princípio? Qual é o princípio? O princípio é este. Nós somos como que agricultores. Temos a semente em nós, porque Jesus já colocou essa semente de fé em nós, uma medida de fé. Nós temos que ativar essa semente, essa fé, através do poder da palavra. Temos que despertar essa fé porque ela está adormecida através da palavra com a unção do Espírito Santo. Como é que nós lançamos essa semente sobre a nossa vida? Nós falamos-la. Nós falamos essa semente de fé sobre a nossa vida, com a consciência que ela está interiorizada no nosso coração, ela é vida no nosso coração. É interessante uma coisa, é que a palavra de Deus lá em Pedro, 1 de Pedro diz que a palavra de Deus é viva e permanece para sempre. Então nós temos uma semente em nós que gera vida, que é viva, que traz vida, que vivifica e que é inabalável, permanece para sempre. Ninguém a pode anular, ninguém a pode destruir. Ela permanece para sempre, ela é eterna. Então nós temos este tipo de semente na nossa vida, no nosso coração. Agora o que é que temos que entender que tipo de semente temos e viver como o princípio da vida. Ou seja, tudo o que semeamos nós colhemos. Ou seja, nós somos tipo lavradores que temos a semente connosco, essa semente de fé que é viva, que vivifica, que traz vida e permanece para sempre. Agora temos que a lançar sobre a terra, crendo que ela vai produzir uma colheita. A semente é gerada em nós e é lançada na terra e é regada pelo Espírito Santo e ela vai produzir a colheita para a qual foi lançada. Agora aqui a questão é, ninguém que semeia trigo, nenhum agricultor pode dizer assim, eu semeei trigo, colhi trigo, mas gostava tanto de colher milho. Isso é uma patetice, porque tudo o que eu falar eu vou colher. Este é o princípio da nossa vida. Tudo o que eu falar eu vou colher. Tudo o que eu disser eu vou colher. Tudo o que eu pronunciar eu vou colher. Então, este é o princípio dos milagres. Este é o princípio de uma vida sobrenatural. Tudo o que eu falar eu vou colher. Se eu falar as circunstâncias que são adversas, eu vou colher isso. Não há forma de fugir disso. Se eu disser a minha vida
é uma catástrofe, a minha vida é uma desgraça, a minha vida é só doenças, eu vou colher isso. Eu vou colher isso. Porque tudo o que eu semear, falando, eu vou colher. Então, tudo o que eu falar, eu vou colher. Mas se eu falar a palavra de Deus sobre a minha saúde, sobre o meu dinheiro, sobre as circunstâncias, sobre a minha vida, sobre qualquer área da vida, eu vou colher. Porque este é o princípio da agricultura. Este é um princípio universal. Este é o princípio de Gênesis. Que cada semente, que cada ser dá segundo a sua espécie. Então, se eu lançar algo de fé da palavra de Deus sobre a minha vida, é isso que eu vou colher, porque é isso que vai produzir segundo a sua espécie. Então, como é que há a vida de milagres? Que nós falarmos sempre aquilo que diz a palavra. Agora, e por isso é que eu disse no início, a essência da nossa vida sobrenatural, a essência de uma vida de milagres, é mantermos-nos irredutíveis, inabaláveis em relação àquilo que nós acreditamos e pronunciamos. Porque há pessoas que acreditam em milagres, mas depois dizem, mas se calhar não vai acontecer. O que é que nós vamos colher? O se calhar não vai acontecer. Sim, Deus faz milagres, mas se calhar Ele não quer fazer connosco. O que é que nós vamos colher? Se calhar Ele não quer fazer connosco. Pois eu tenho esta doença, mas isto não me dá grandes dores de cabeça, se calhar vai ficar no meu corpo para toda a vida. O que é que nós vamos escolher? Se calhar vai ficar no meu corpo para toda a vida. O que é que Jairo disse? A minha filha está morta, mas ele não se focou muito nisso. Ele disse, não, Jesus, mas tu fores lá, impuseres as mãos sobre a minha filha, com certeza que ela será curada e viverá. E a mulher do fluxo de sangue disse no seu coração, na sua mente, na sua boca, não, se eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Ela não disse, que terrível a minha vida. Tenho um fluxo de sangue há 12 anos, nenhum médico me curou. Então, nós temos que nos consciencializar com o princípio de uma fé sobrenatural. E um princípio de uma fé sobrenatural tem a ver com a lei da sementeira. O que semeamos, nós colhemos. Mas se nós semearmos uma coisa negativa, também colhemos uma coisa negativa. Se nós semearmos uma conversa de circunstancial, nós colhemos aquilo que nós semeamos de acordo com as circunstâncias que nós falamos. Agora, as pessoas têm-me dito ao longo dos anos, então, mas assim vais ignorar as evidências. Não. O Jairo percebeu que a filha estava morta, mas não andou ali o tempo todo a dizer, a minha filha está morta, a minha filha está morta. Se calhar não vai ressuscitar, se calhar Jesus não pode fazer nada, se calhar é mesmo assim. Não, ele não disse isso. Aqui a questão, o facto de eu perceber que há circunstâncias adversas e que há evidências, não quer dizer que eu os tenha que falar. E este é o princípio de uma vida sobrenatural, de uma vida de milagres, é não falar aquilo que é contra ou aquilo que se opõe a uma fé que é sustentada, ativada, operada pela palavra de Deus. Então, o Jairo disse, não, tu vais lá, impões as mãos, a minha filha viverá, e a minha filha será curada e viverá. E a mulher disse, se eu tocar nas vestes, eu serei curada. Este foi o princípio de fé destas duas pessoas. E eu vou terminar com esta alusão. O que é que Jesus disse a Jairo? Que é importante. E o que é que Jesus disse à mulher com o fluxo de sangue? Jesus chegou ao fim e disse, olha mulher, a tua fé te salvou. Não disse, olha, a fé que ela semeou, a palavra de fé que ela semeou, porque a fé é uma semente, a palavra de fé, uma semente que gera sempre uma colheita, que produz uma colheita, a palavra que ela semeou, a salvou. E salvar em grego e em hebraico significa libertou ou curou também. Porque havia três posições no sentido, no termo, englobado no termo salvação. Era cura, libertação e salvação. A própria salvação. Então Jesus disse, olha, mulher, aquilo que tu disseste, a semente de fé que tu lançaste, salvou. Porque o problema te obedeceu. Porque Jesus disse, se vocês tiverem fé como uma semente, neste caso de mostarda, poderiam dizer a esta amoreira, arranca-te e lança-te no mar, e ela vos obedeceria. Então, o que é que Jesus disse à mulher? Olha, a tua fé, aquilo que tu disseste, aquilo que tu foste dizendo, porque me ouviste falar, porque ouviste falar de mim, ouviste falar dos meus milagres, isto consubstanciou uma vida de fé no teu coração, aquilo que tu disseste reproduziu uma vida de fé, aquilo que tu disseste produziu uma colheita. Qual colheita? Tu foste curada. E o que é que Jesus disse a Jairo? Jairo disse, olha Senhor, a minha filha está morta, mas tu fores impor as mãos nela,
ela ficará curada e viverá. E o que é que Jesus disse a Jairo nesse diálogo com Jairo? Jesus disse: olha, Jairo, não temas. Porquê não temas? Porque ele disse: a minha filha está morta. E Jesus disse: não temas. E o contrário à fé não é a dúvida. O contrário à fé é o medo. Mesmo o medo. E muita gente na igreja não exercita a fé porque tem medo. Vive paralisado no medo. Então Jesus disse: olha, Jairo, tu disseste que a tua filha estava morta, sou bem entendido, mas não temas. Tem fé. É o que Jesus quer dizer. Não tenhas medo. Lendo isto ao contrário, quer dizer, tem fé, Jairo. Tem fé. Lança a semente de fé. E Jairo lançou uma semente de fé. Se tu tocares na minha filha e impuseres as mãos, ela será curada e viverá. E o que é que Jesus disse? Jairo, não temas, crê somente. Crê somente em quê? Naquilo que Jairo disse, na semente que Jairo lançou. Jesus, se tu fores tocar na minha filha e impuseres as mãos, ela será curada e viverá. Então, Jairo, crê nisso. Crê na semente de fé que estás a lançar sobre a vida da tua filha. E porquê é que Jairo lançou essa semente de fé? Porque ele ouviu falar de Jesus. E ouviu falar de Jesus. Jairo, crê somente. Mas crê somente em quê? Crê somente naquilo que tu disseste agora. Nessa semente que lançaste sobre o campo de lavoura, o campo da tua filha, da vida da tua filha. Se eu puser as mãos sobre a tua filha, impuser as mãos sobre a tua filha, ela será curada e viverá. Crê somente nisso. Crê somente. Então como é que nós alcançamos uma vida de milagres, uma vida sobrenatural, uma vida de fé? Falando a palavra. Falando aquilo que diz a palavra. O que é que acontece na maioria dos casos? Nós falamos a palavra, mas logo a seguir, e isto tem a ver com uma coisa, não é o diabo que tem a culpa. Não é o diabo que tem a culpa. Às vezes nós dizemos, o diabo tem a culpa das coisas não resultarem. Não, o diabo muitas vezes não tem nada a ver com estas questões. Qual é a questão? É que eu tenho o poder da palavra de Deus em mim, através de uma semente de fé que Deus pôs no meu coração, que pode ser semeada, eu não a falo, e quando a falo, eu deixo de crer no meu coração, porque Jesus disse lá em Marcos 11, que se disseres este monte, sai daqui, lança-te no mar, e não duvidares no teu coração, ou seja, se o meu coração falar a mesma coisa que fala a minha boca, então isso será feito. Crendo, isso será feito. O que eu disser será feito. Então, a questão é esta. Como é que eu vou viver uma vida de milagres no meio disto tudo, desta pandemia? Como é que eu vou viver uma vida sobrenatural? Falando a semente de fé que a palavra de Deus ativa no meu coração, aumenta no meu coração, no meu espírito. Então, temos que começar a controlar a nossa boca. Porque nós, muitas vezes, nós lançamos uma semente e depois lançamos ervas daninhas sobre essa semente. Porquê? Porque nós dizemos, não, eu creio que Jesus me vai curar, eu creio que Jesus vai abençoar o meu trabalho, eu creio que pela palavra de Deus, que a palavra de Deus, como diz lá Provérbios 4, que é saúde e vida, eu creio 4:20, eu sei que a palavra de Deus é saúde e vida, eu sei que me vai curar, eu sei que eu me vou livrar destas doenças, mas depois logo a seguir eu lancei a semente de fé da palavra para produzir uma colheita da realidade do céu, da semente do céu, da vontade do céu na minha vida, de uma realização sobrenatural na minha vida. Mas o que é que eu vou fazer a seguir muitas vezes? Se calhar Deus não me quer curar. Se calhar é impossível. Se calhar isto é para ficar no meu corpo toda a vida. Então, eu lanço uma coisa e depois digo outra. E as sementes vão se misturando, mas tudo o que eu semear vai acontecer. Então, eu muitas vezes fico frustrado e digo, foi o diabo. Não foi o diabo. Primeiro, eu devia te falar o que a palavra de Deus diz através da semente de fé que está no meu coração. Eu só devia te falar isso. E mesmo perante as circunstâncias que se apresentam contrárias, adversas, negativas, eu não devia te falar as circunstâncias nunca. Eu devia me manter irredutível e falar, não, se tu fores à minha casa e puseres as mãos sobre a minha filha, ela ficará curada e viverá. E o povo todo à volta de Jairo provavelmente podia dizer, mas ela está morta. Se Jesus for à minha casa e impuser as mãos sobre a minha filha, com certeza que ela será curada e viverá. Mas a tua filha está morta.
E Jairo nunca pronunciou isto em termos de um discurso continuado. Se Jesus for a minha casa, Jesus, se tu fores a minha casa e impuseres as mãos sobre a minha filha, ela será curada e viverá. Se eu somente tocar nas vestes do Senhor, eu serei curada. Mulher, a tua fé te salvou. Jairo, não temas a morte da tua filha, não temas, não tenhas medo. Crê somente naquilo que a tua boca disse, que a tua filha será curada e viverá. Então, como é que nós temos uma vida sobrenatural, uma vida de fé, e de facto nós temos anulado uma sementeira boa, falando as palavras com alguma fé de uma sementeira negativa. Porque nós falamos a palavra de Deus e logo a seguir nós dizemos, isto não vai acontecer. Isto está a demorar muito tempo. Deus não quer fazer este milagre. Isto não é para mim. Isto a minha vida é sempre a mesma coisa. Eu vou ser sempre um desgraçado. Isto não vai dar resultado. E nós acreditamos até naquilo negativo que nós dizemos. Então eu quero deixar esta palavra hoje, este domingo, de manhã. Nós precisamos de voltar à essência da nossa fé cristã. E a fé é acreditar para além do limite, acreditar para além das circunstâncias, que Deus vai operar em nós aquilo que nós semearmos em fé, de acordo com a sua palavra. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Nós não vemos a cura, mas temos a certeza que ela acontece. Nós não vemos o sucesso, mas temos a certeza que ele acontece. Nós não vemos o trabalho que nós precisamos, mas temos a certeza que ele está lá. Nós não vemos a prosperidade que está à nossa espera, mas nós temos a certeza que ela está lá. Porquê? Porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Todas, nos lugares celestiais. Então todas as bênçãos estão, e elas nos alcançarão, diz a Bíblia, as bênçãos. Então todas elas estão à espera de nos alcançar. O que é que impede as bênçãos de alcançar a nossa vida de fé? O diabo? Não. Quando nós dizemos uma coisa contrária a isso. Porque aquilo que eu disser vai produzir a colheita de acordo com a sua espécie. Então, quero deixar esta mensagem. Vamos começar a falar, vamos reeducar a nossa língua. Tiago diz que a nossa língua é um membro tão difícil de controlar. Então vamos reeducar a nossa língua, o nosso pensamento e o nosso coração para falarmos apenas aquilo que a palavra diz acerca de nós. Então vamos ver milagres. Porquê é que não vemos? Porque nós temos uma cultura, um paradigma. Falamos tão negativamente acerca de tudo. Falamos de uma forma tão pessimista acerca da vida. Nós sabemos que aquilo está lá. Se eu disser que isto está na Bíblia, está. Jesus disse, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda e direis a esta amoreira, arranca-te daqui e lança-te no mar, e diz Jesus, e ela vos obedecerá. Há pessoas que vão dizer, não é bem assim. Jesus não quis dizer bem isso. Não, ele quis dizer isso. Senão não estava na Bíblia, e tudo o que está escrito na palavra foi o Espírito Santo que inspirou, e é o Espírito Santo que colocou lá. Os homens escreveram aquilo que o Espírito Santo os inspirou a escrever. Se isto lá está, foi Jesus que disse, é porque isto é verdadeiro, é inabalável, não há nada que possa anular isso. Só eu posso anular isso. Como? Isto não é bem assim. Porque aquilo que eu disser, isso acontecerá. Aquilo que eu pronunciar com a minha boca é uma semente, seja negativa, seja da palavra de Deus. Tudo o que eu pronunciar com a minha boca, aquilo vai acontecer, vai produzir uma colheita. Eu desejava que agora, depois desta fase da pandemia, que está mais suave, que a nossa linguagem fosse uma linguagem de facto de fé. Porque nós dizemos, eu tenho muita fé, eu vivo muito na fé, mas depois só dizemos disparates. Eu tenho muita fé, mas isto não vai acontecer. Eu tenho muita fé, mas a vida é uma desgraça. Eu tenho muita fé, mas isto não... Vou dar só aqui um exemplo, simples para terminar mesmo. Mesmo as palavras que nós pronunciamos acerca dos outros, que têm um teor negativo, irónico, sarcástico, maldizente, e às vezes até nem é maldizente, mas é um teor de ridicularização ou de apontar algum defeito à vida dos outros. As palavras que saem da nossa boca, elas vão ter uma produção, elas vão produzir uma colheita. E elas vão produzir uma colheita também sobre nós, para a nossa vida.
Então, se eu disser a alguém, tu és um totó, isso vai produzir uma colheita na minha vida. Parece uma coisa simples, parece um comentário rudimentar, patronizado pela sociedade, mas isso vai produzir uma colheita sobre a minha vida. Eu quero deixar esta palavra. Por favor, queremos ver milagres. Eu creio que isto chegou um tempo de expressão de milagres, de realização de milagres, de uma vida sobrenatural, de uma vida de fé, de uma vida ativa de fé, de todos nós começarmos a ver coisas nas nossas vidas e na vida dos outros, coisas poderosas, coisas maravilhosas pela ação do Espírito Santo. Mas há aqui um segredo, esta é a chave. Tudo o que nós dissermos tem que produzir uma colheita segundo a espécie daquilo que nós dissermos. A nossa fé é uma semente. Eu tenho que falar essa semente de acordo com aquilo que diz a palavra de Deus. Então começa a falar a palavra. Não começa a dizer disparates, porque há pessoas que começam a dizer muita coisa. Eu estou não sei o que, eu vou ser muito abençoado. Mas o seu coração não crê nada naquilo. Então comece, para o coração crer, é preciso que ele esteja cheio, reeducado pela palavra de Deus. Então comece a encher a sua vida da palavra, a palavra, a palavra. Porque aquilo que sair da nossa boca, a Bíblia, Jesus disse, aquilo que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Mas o contamina não quer dizer que seja negativo. O contamina também pode ser positivo. Então aquilo que sai da nossa boca, que seja da palavra, pode nos contaminar positivamente em termos de fé, numa colheita de fé, numa colheita de milagres, numa colheita de abundância, numa colheita de prosperidade, numa colheita sobrenatural. O que é que nos faz falta? É falar a semente de fé da palavra todos os dias na nossa vida. Então que Deus o abençoe. Comece a falar às circunstâncias, à doença, à vida do culto, à vida da igreja, à sua vida sentimental, à sua vida emocional, à sua vida financeira. Comece a falar a palavra. Vai ver. Pode crer que isso é mesmo assim. Se começar a fazer isso e cultivar isso, e isso for o padrão da sua vida, com certeza que Jesus não mentiu e você vai colher uma grande sementeira, uma grande colheita daquilo que a palavra diz para a sua vida. Deus o abençoe, tenha um bom domingo, fala a palavra, ore, diga, se eu tocar nas vestes de Jesus. Sabe o que é tocar nas vestes de Jesus? Só para terminar, é tocar na aliança que ele tinha feito. E na antiga aliança que ele tinha feito, há também um item que fala acerca de cura. Quando ela tocou nas vestes de Jesus, ela disse, eu vou tocar naquela aliança de cura que Jesus fez comigo. Jesus fez com os meus antepassados. Então que Deus o abençoe, tenha um bom domingo, tenha uma boa semana e, por favor, cultive este padrão. Fale sementes de fé. Fale sementes da palavra. Mas por isso é preciso ler a palavra. Deus o abençoe. Até para a semana. Bom domingo. Amém, amém e amém.